Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos 23 a 31. Atos 4, 23 a 31. Eu estarei lendo em voz audível, os irmãos me acompanhem silenciosamente. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, por que se enfureceram os gentios e os povos e imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Que o Senhor nos abençoe, nos ilumine, nos oriente, nos edifique nesta meditação. Amém. Nós temos ultimamente, de forma mais direta, recebido alguns ataques ao cristianismo. De maneira assim mais clara, nós temos experimentado no Brasil algum ataque bem direto e pessoas que se levantam, às vezes formulando leis, né, que vão ferir aos valores bíblicos para a família, valores bíblicos no que diz respeito ao trabalho, à própria identidade. Nós temos também os ataques que não vêm das autoridades, mas vêm da própria pessoa, do próprio grupo, como nós vemos manifestações que se levantam contra a família e contra o cristianismo. Nós temos também manifestações que se levantam contra a igreja, difamando o nome da igreja em anunciar o evangelho que não é o evangelho bíblico, que não é o evangelho cristocêntrico. Nós temos então várias manifestações, e agora então, como disse, de forma mais clara e mais direta, que resultam em reações diversas de vários crentes, de vários protestantes, de vários religiosos também. Nós recebemos a última, que foi a manifestação do grupo homossexual em São Paulo, em que escarneceram do cristianismo, dos símbolos do cristianismo, e zombaram de Cristo, da cruz e da igreja. E isso resultou numa resposta de muitas pessoas que se dizem cristãs, brigando contra nas redes sociais, como se isso fosse resolver a situação. E isso acabou incomodando muitas outras pessoas também, porque ficaram assustadas, e realmente assusta a gente a esses acontecimentos. Mas o que fazer quando esses ataques são mais diretos? Qual deve ser o papel do crente? Ir para a rede social e começar a rebater com palavras que não são bíblicas, palavras que não são realmente de Cristo? Qual deve ser a atitude do cristão quando esses ataques são então mais aflorados ou intensificados? Nós temos aqui um texto lido que nos ensina, que nos mostra, que nos direciona como devemos portar diante da situação.
Qual era a situação do texto lido aqui? O texto lido é uma oração. E nós vamos trabalhar um pouquinho no texto, mas antes precisamos entender esse contexto. O que levou os discípulos a orar, a igreja a orar. E vamos falar depois como orou, mas precisamos entender o que estava acontecendo. Se você voltar no capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 10, você tem Pedro e João indo para a oração da hora nona, que então seria 3 horas da tarde, e ali eles encontram um coxo. E aquele coxo pede uma esmola, e eles dão muito mais do que uma esmola, eles dão a manifestação do poder de Deus, em nome de Jesus, na cura daquele coxo. E aquele coxo então é curado e, consequentemente, pessoas vão a Pedro e João e começam a ficar ao lado ou a se aproximar atônitos diante de tão grande milagre, algo que mexeu com a emoção de todos que ali estavam. E Pedro, naquele momento, aproveita a oportunidade e começa a pregar o evangelho, não o evangelho da prosperidade, mas o evangelho do arrependimento. Ele vai dizer que, na verdade, aquele coxo foi curado não pelo poder de Pedro, não pelo poder de João, mas pelo poder de Jesus, que havia sido então crucificado e agora ressuscitado. E ele vai dizer então o seguinte: vocês precisam se arrepender do pecado de vocês. A mensagem é essa: vocês são culpados e precisam de arrependimento. Mas quando eles falam do Jesus ressuscitado, algo diferente acontece, porque as autoridades ali instituídas, do Sinédrio, sacerdotes, capitão do templo, saduceus, principalmente saduceus que não criam na ressurreição, se ajuntam e no capítulo 4 eles vão a Pedro e João e os prendem. E ali então eles os guardam na prisão e na prisão agora eles vão ouvi-los. E ali eles expõem novamente a questão do Jesus ressuscitado e faz uma acusação direta às autoridades, dizendo que o Jesus que vós crucificastes, Deus o ressuscitou. E vai dizer o seguinte: foi no nome dele que esse homem foi curado, e não há salvação em nenhum outro nome. Está no versículo 12. Para que possa conduzir o homem ao céu. E quando isso acontece, algo extraordinário abala a sociedade daquelas autoridades, porque, na verdade, o que estavam falando ali eram homens incultos, como Pedro, e eles começaram a observar que homens como Pedro estão falando com tanta autoridade que está abalando a estrutura mental e o argumento também daquelas autoridades. E eles resolvem, então, impedir que Pedro e João e os demais apóstolos e também os demais irmãos continuassem falando desse Jesus ressuscitado. E chamam, então, no versículo 18, capítulo 4, chamam a Pedro e João e dizem o seguinte: vocês estão proibidos absolutamente, não falem nem ensinem no nome de Jesus. Mas Pedro e João, naquele momento, se vira e diz para as autoridades: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. E aí então, após falarem isso, eles são novamente ameaçados e soltos, porque não havia nada para culpá-los, que levasse então ou mantê-los na prisão. E diz o versículo 21, que após serem soltos, eles saíram felizes por terem achado digno de sofrer pelo Evangelho ou de glorificar o nome de Deus. E isto foi como resultado na vida do povo, e eles saem proibidos de pregar a palavra. Eles então recebem essa proibição, eles recebem então esse ataque dessas autoridades, e é neste momento que eles partem para uma ação que deve ser a nossa ação hoje,
diante dos ataques que a igreja tem sofrido. Quando nós olhamos então o texto lido, nós vamos ver uma dupla que acabou de ministrar no nome de Jesus, no poder de Jesus, uma cura, e que foram então ovacionados por alguns, mas que não se renderam aos pés destes, antes o chamou ao arrependimento. Eles agora são presos porque falam da ressurreição de Jesus e ameaçados e proibidos de pregar o evangelho. Neste contexto, eles chamam os apóstolos, os outros irmãos, os irmãos da igreja, e começam agora a anunciar e a dizer o que eles tinham passado. Qual era a informação? No versículo 23, eles contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. O que fazer? Talvez você poderia pensar, buscar um meio legal, dentro de uma liberdade religiosa. Mas lá não havia. E por isso, então, eles tomam a decisão que deve ser a nossa decisão. Eles buscam a decisão. Ao tomar conhecimento do problema, eles se unem. Eles estão juntos em oração. A oração aqui é o primeiro passo e o principal passo para que a obra continue. A oração na vida da igreja primitiva era algo determinante, praticado, era algo buscado, realizado, era algo que mexia realmente com a vida dos irmãos. Tanto é que anteriormente, no capítulo 2, no versículo 42 em diante, você vai encontrar a igreja que estava constantemente em oração, diariamente no templo, e mantinha essa comunhão. Então era uma marca registrada daqueles irmãos, era a oração. E aqui é manifestado ao nosso coração que não é uma oração de um que quer orar, mas todos querem orar, todos estão juntos, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram. Não é aqui apenas um pequeno grupo de 10, 15, 20 pessoas que vai para uma reunião de oração, mas os irmãos estão juntos. Há uma unidade, há um desejo, e esse desejo não é maior na vida de um, mas é igual na vida de todos para a oração. E é esta oração que vai determinar o encorajamento da igreja na sua missão ali em Atos dos Apóstolos. E ele então começa essa oração, todos com o mesmo espírito, todos no mesmo coração, todos com grande alegria de estar na presença de Deus, mas também com temor diante das acusações. Agora eles estão orando ao Senhor. E a oração dirigida ao Senhor, ela é aqui então distribuída em alguns pontos que me chamam a atenção. Eles começam a oração com uma declaração de que realmente creem que Deus é o único que pode oferecer solução para o problema. Porque eles começam exaltando a Deus e dizem: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Neste momento eu entendo que esses homens estavam em oração, declarando ao Senhor o que estava realmente no seu coração, porque a boca fala do que está cheio o coração. Em meio à crise, em meio à tempestade, em meio às ameaças, em meio à proibição, eles então estão dizendo: nós reconhecemos que tudo pertence ao Senhor. A soberania de Deus, ela é não só cantada, como nós fizemos há pouco, mas ela é também declarada na oração, e agora aqui pelos apóstolos, de maneira muito clara. O profeta Isaías trata disso no capítulo 40, de maneira belíssima, e na história do povo de Israel, você vê a soberania de Deus agindo constantemente na vida do seu povo. O povo de Israel experimentou o agir poderoso de um Deus que guerreava a guerra do povo. Deus não deixava o povo crescer
de forma a ganhar uma guerra para que não se exaltasse. E Deus, de muitas formas e maneiras, Deus fez com que o exército de Israel fosse diminuído para que a vitória fosse, então, claramente declarada como vitória vinda do Senhor. Ele pegou, atravessou todo o povo de Israel no Mar Vermelho. E no mesmo mar que ele atravessa o povo de Israel, ele afoga o exército egípcio. Ele dá maná ao povo, uma comida caída do céu. Ele dá água saindo da rocha. As sandálias não se gastam, as roupas não se envelhecem. E o povo vai caminhando no poder de Deus. E por várias maneiras Deus dá a vitória ao povo, dizendo, eu estou dando a vitória ao povo. Foi no caso de Gideão. E de tantos outros que se levantaram, Deus sempre deixou claro, eu estou no controle. Eu estou no controle. Eu sou o Criador. Eu sou o Senhor. E o profeta Isaías então vai dizer justamente, entendendo essas palavras e inspirado, agora ele vai dizer da grandeza de Deus, a glória, o poder, a majestade, a santidade de Deus. Ele vai dizer que Deus é imensurável, a ponto de comparar as nações como menos do que nada. Ele vai dizer que Deus é aquele que chama as estrelas, e você aqui na cidade grande, você não consegue ver as estrelas. Diga-se de passagem, quem esteve lá no interior com a gente. Deus chama cada uma pelo nome e nenhuma delas lhe foge. Ele faz forte o cansado. Ele faz voar, subir com asas como de águia. Porque Ele é o Todo-Poderoso. Ele é aquele que não pode ser identificado ou comparado a nada. E este reconhecimento agora dos apóstolos é justamente nessa história, não só na história do povo de Israel, mas também uma experiência destes homens ao contemplar a ressurreição de Jesus. Então eles sabem que Deus está no controle. Assim como o salmista orava, tu és a nossa rocha, tu és o nosso esconderijo. Eles sabiam também, assim como o salmista diz, antes que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces toda, não tem como me esconder em lugar nenhum. Se subo aos céus, lá estás, se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detém nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão. Até as trevas, não tem como esconder de Deus nem nas trevas, porque as trevas se dissolvem, elas desaparecem. E os discípulos aqui, os apóstolos, tinham essa visão, a igreja tinha essa visão, não só essa visão, porque a maior e a plena luz havia se manifestado, que era Jesus. E agora então eles conseguem enxergar a promessa de Deus já concluída na crucificação e ressurreição. Então eles exaltam o Senhor como aquele que governa absolutamente todas as coisas. E também eles vão dizer aqui na oração como se fosse assim, isso que está acontecendo não é novo para nós. Não é surpresa para nós. Infelizmente nós ficamos surpresos com esses ataques, mas não deveríamos ficar. E eles aqui estão dizendo, nós sabemos que isso iria acontecer. Eles citam aqui o Salmo 2, sobre a ameaça dos reis, dos reinos, sobre o ungido do Senhor. E ele vai dizer assim, tu criaste todas as coisas, fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste, por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs. Levantam-se os reis da terra. E aí vai dizer no versículo 27, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram.
O que eles estavam dizendo era justamente isso. Nós não fomos apanhados de surpresa, porque tu já nos havia revelado. Tu já nos havias revelado a respeito deste acontecimento. E hoje se cumpriu na crucificação. E se cumpre agora na ameaça à igreja. Então eles reconhecem o poder de Deus e reconhecem também que os acontecimentos das investidas contra o Senhor Jesus e contra a igreja, isto é predito. Eles conheciam Deus, eles conheciam a história, eles sabiam que isso ia acontecer e eles anunciam isso, dizendo: nós sabemos que isso iria acontecer porque tu disseste. E aí a beleza aqui não está assim. Davi disse, versículo 25 disse, porque disseste, dizendo para Deus, que disseste por intermédio do Espírito Santo por boca de Davi. Davi foi um simples instrumento de Deus. Quem disse foi Deus, pela pessoa do Espírito Santo, justamente o que iria acontecer. E aí então eles entram com o que eles realmente querem diante do Senhor. E aí eu fiquei a pensar, o que eu pediria se eu estivesse na situação deles? O que você pediria e o que você pede nas orações quando você está numa situação dessa? Eles pediram, volte seus olhos para o versículo 29. Agora, Senhor, ou seja, depois de exaltar Deus como governador supremo, depois de dizer o seguinte, que o que estava acontecendo era cumprimento de Deus, já havia comunicado, revelado, agora então eles vão chegar para a conclusão da oração. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. O que eles estão pedindo aqui é que Deus olhe para o que está acontecendo e que Deus fortaleça a igreja para se manter fiel à pregação do Evangelho, ao chamado ao arrependimento, ao anunciar a ressurreição de Jesus. Muito embora possamos ser presos, muito embora possamos então ser até executados, mas nós não queremos ser vencidos pelo medo. Nós queremos intrepidez, nós queremos coragem, nós queremos ser habilitados a pregar o Evangelho, mesmo que seja na contramão. E é isso que eles estão pedindo aqui. Eles não pediram um livramento. Ó, Senhor, olha para aqueles ímpios e ministros sobre eles, fecha a boca do leão. Não, eles não pediram para fechar a boca do leão. Eles pediram, nos encoraje para enfrentar o leão, mesmo que ele esteja de boca aberta. Mesmo que ele esteja com as presas às vistas. Eles não estão dizendo assim, não deixa eu sentir dor, mas diz assim, me encoraje para sentir dor. Porque logo à frente você tem o versículo que vai dizer que eles se alegraram justamente por ter sido encontrados dignos de sofrer por Cristo, que está no capítulo 5, versículo 41. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome, o nome de Jesus, que é justamente o cumprimento de Mateus 5, quando Jesus vai dizer assim, regozijai-vos e alegrai quando, mentindo, disser tudo mal contra vós. Porque grande é o vosso galardão no céu. Agora eles estão aqui dizendo, Senhor, eu preciso ser encorajado. Eu não posso voltar atrás. Eu não posso me misturar. Eu não posso me amoldar a este evangelho que está surgindo aí, negando a Jesus. Eu preciso ser encorajado para pregar este evangelho. Eu preciso ser encorajado para anunciar este evangelho. Eu preciso de intrepidez. Eu preciso do Espírito Santo. Nisso aqui você vê uma coisa muito importante. Porque há o reconhecimento de que tudo o que aconteceu até então, a cura, a força para dizer que não eram eles, mas Jesus, a prisão e a coragem para impor sobre as autoridades uma posição, isso vinha do Espírito Santo. Porque eles podiam bater o peito e dizer, Senhor, muito obrigado, porque nós somos encorajados, estamos preparados. Mas eles estão dizendo assim, nós não estamos preparados.
olhe as ameaças e conceda aos teus servos intrepidez para anunciar a tua palavra. Isso é muito importante. Muito importante. E aí ele vai dizer, enquanto estendes as mãos, ou a mão, para fazer prodígios, sinais, curas, por intermédio não nosso, mas do nome do teu santo servo Jesus. Ou seja, nós precisamos do agir do Senhor. Nós precisamos da manifestação do Senhor. Porque experiência pessoal, ela é só pessoal. Deus tinha que agir ali para comprovar que aqueles homens eram então continuadores do Evangelho de Cristo. E por isso eles eram diferentes. Por isso eles eram diferentes. É por isso que quando eles terminaram a oração, tremeu o lugar onde estavam. Porque a oração não foi egoísta. A oração foi de exaltação do nome de Deus. Foi de declaração de conhecimento de Deus. E foi uma oração de confissão de necessidade de Deus na vida para fazer a obra do Senhor diante das ameaças. O que esse texto tem a ver com a gente hoje, hein? Será que esse texto tem alguma coisa a ver com as crianças, com os adolescentes, com os jovens, com os adultos, com os anciãos? Tem tudo a ver. Naquele momento eles foram aprisionados e foram proibidos de pregar a ressurreição de Jesus. O que nós temos enfrentado hoje? Nós temos um sistema governamental que está cada dia mais bombardeando a sociedade e dizendo que o modelo bíblico é ultrapassado. Num país que se diz cristão, você não pode mais ensinar a fé cristã nas escolas. Porque está havendo uma necessidade de se parecer com as nações ímpias. Muito parecido com Israel quando pediu que gostaria de ter um rei. Não Deus como rei, mas gostaria de ter um rei homem, assim como as demais nações. Mas nós temos também, e talvez seja a maior perseguição, não são nem desses grupos governamental ou os próprios grupos que se levantam e criam lá uma oposição, mas creio eu que a maior perseguição para a igreja é da própria igreja ou da falsa igreja que está inserida na verdadeira igreja. Talvez seja a maior perseguição hoje para a nossa vida. Porque quando você chega como líder da igreja, como irmão crente, e você chega perto de alguém para aconselhar ou para chamar a atenção, às vezes a expressão que você usa é aquela maldita palavra que é realmente, creio, que neste contexto foi formulada no inferno, que é o nada a ver. Não, isso não tem nada a ver. Não, isso não tem nada a ver. E o nada a ver está levando um grupo grande para o inferno. E tem tirado a nossa autoridade, ou melhor, não tirado, mas tem dificultado a igreja verdadeira, santa, que busca servir ao Senhor. Porque quando você chega para alguém e você aconselha dizendo, irmão querido, não faça isso, isso é contra a palavra de Deus, ele diz o seguinte, olha, se você não me deixar fazer aqui, eu vou para a igreja de lá, porque lá eu posso fazer. Então são ataques realmente diabólicos e que precisamos orar a Deus para que tenhamos discernimento e tendo discernimento deste cumprimento, nós tenhamos também intrepidez no Espírito Santo para continuar firmes no Evangelho cristocêntrico, bíblico, mesmo que isto não agrade a população. Mesmo que isto vá ferir a nossa imagem na popularidade. Mesmo que isso vai trazer para nós alguns inimigos. Mesmo que isto vá tirar do nosso currículo aquela palavra, este é bom.
Por quê? Porque Satanás tem usado a igreja falsa, os falsos profetas, para introduzir no coração das pessoas a insensibilidade da culpa, como nós temos pregado sempre. Quando a pessoa então se tornou evangélica, que não tem nada a ver com o cristianismo, e ela então, por ser uma religiosa evangélica, acha que estar matriculada, ser batizada a uma igreja, denominação, isso lhe garante a bênção da entrada no céu. E aí ele vai viver de maneira desordenada, ao seu bel prazer, querendo fazer o que realmente está no seu coração carnal, e não aceitando as imposições bíblicas para a sua vida. Porque é uma coisa muito interessante, que a salvação, ela é pela graça, lógico, é pela graça de Deus, mas a graça de Deus na minha vida, ela me salvou para que eu pudesse cumprir a lei de Deus com alegria. Então eu sou salvo para servir ao Senhor. E isto nós temos enfrentado com dificuldades aí na sociedade, justamente por esses ataques que vêm sobre a vida da igreja e que a igreja precisa de intrepidez, sim. Adolescentes, jovens que ainda não são casados, precisam de intrepidez para se manterem virgens para o casamento. Adolescentes, jovens, precisam de intrepidez para, pregando o evangelho com a vida, viverem a vida não com ficar, porque ficar não é para crente, não é para cristão. Tem que ter a intrepidez para chegar perto de um grupo de amigos e dizer o seguinte: não, eu não pratico tais obras, porque tais obras ferem a palavra de Deus e a palavra de Deus me direciona ao outro lado. Eu sou servo de Deus, eu sou salvo pelo Senhor, pela graça, e isto então me faz diferente. Casal de namorado, se guardar para o casamento. Homens e mulheres casados, o casal viver um para o outro com fidelidade, para que a única dor da separação seja a dor do falecimento de um cônjuge. Porque esta dor é uma dor digna. Combater isto hoje na sociedade Brasil, isto é um absurdo. Porque nós somos constantemente chamados a vivenciar aquilo que a sociedade não cristã vivencia, jogando fora esses valores. Às vezes eu fico assim encantado como Deus faz as coisas. E quem conhece o meu pai, pode conhecer o meu pai, pode perceber aquilo que Deus tem feito na vida dele. Muita graça, muita misericórdia de Deus na vida dele. E meu pai, com toda a sua simplicidade, ele carrega uma autoridade que não é dele. É do Espírito Santo do Senhor. Ele tem uma autoridade sobre a família, sobre nós, filhos, sobre netos, sobre genros, noras, netos, que é uma coisa extraordinária, que não é dele, é de Deus na vida dele. Por que razão? Porque esses princípios foram plantados na família de forma que Deus ainda é e será sempre o Senhor desta família. Nós precisamos entender isso e nós estamos perdendo isso. Ou pelo menos as pessoas tentam tirar isso da igreja verdadeira. Então este hoje é o maior desafio da igreja. Então precisamos sim, diante dos ataques, sejam ele governamental, seja dos grupos que se levantam, ou seja da própria falsa igreja, nós precisamos então orar ao Senhor, reconhecer que o Senhor é sim soberano, Ele é Senhor da história, Ele tem autoridade, Ele é o único que pode resolver o nosso problema. E qual é o nosso problema? É o que nós temos enfrentado diariamente. Nós temos a promessa de Deus que Ele está. E qual é a promessa para a igreja do Novo Testamento para se manter firme? Mateus 28. No finalzinho vai dizer assim: eis que estou convosco todos os dias,
até a consumação do século. Então, nós temos a promessa da presença do Espírito Santo na nossa vida. Ela foi cumprida no Pentecostes e ela se mantém na nossa vida. Então, agora precisamos de orar a Deus para que tenhamos, então, intrepidez, coragem, firmeza, para nos mantermos ao Evangelho, ao antigo Evangelho, que é novo, porque ele é vida na nossa vida. Qual deve ser a nossa atitude? Orar ao Senhor. E a nossa oração deve ser uma oração de fé, de declaração, do reconhecimento da soberania de Deus. Temos que ter conhecimento das promessas de Deus e temos que ter também coragem para admitir que sem a ação do Espírito Santo, nós vamos nos tornar como os demais que não querem firmeza com o Senhor, que não querem uma vida na presença de Deus. Vamos cair e manter caídos no pecado. Para que isso não aconteça, é necessário buscar a presença do Senhor. E isso com muita ousadia e também temor. Ousadia, temor e também com muito desejo no coração de estar mais próximo do Senhor. O dia que a igreja aprender a orar assim, com certeza, o templo tremerá com a presença do Espírito Santo. Tremerá seu coração com a presença do Espírito Santo. Tremerá os seus ouvidos com a presença do Espírito Santo. E tremerá a sua vida em todo momento com a presença do Espírito Santo de Deus. Deus abençoe seu coração. Deus abençoe o nosso coração. E faça da sua vida uma vida firme. Tenha coragem de se manter firme na presença do Senhor. Mesmo que as ameaças sejam fortes. Mesmo que as tentações venham mexer com a sua vida e com a sua paz. Você seja firme na presença de Deus. Deus pode fazer do seu coração e da sua vida um instrumento poderoso para testemunhar a crucificação, a ressurreição e o Pentecostes também. Deus abençoe.